Olá, somos alunos do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Meu nome é Daniela Poni e é com grande alegria que apresentamos nosso trabalho de conclusão de curso em atendimento ao quesito obrigatório para a conclusão do curso de Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, cujo tema é o uso da gamificação no processo de alfabetização de alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Após muitas conversas entre todos os integrantes do grupo, aonde cada um contribuiu com diversos possíveis temas, chegamos ao presente tema que ora apresentamos. Já havíamos nos debruçado sobre o assunto gamificação em uma atividade anterior, e o assunto TDAH se faz presente no cotidiano de nossas vidas de alguma forma. Nas nossas casas, em nossos trabalhos, na rede de relacionamentos que temos. Então, de forma natural, o tema se construiu diante de nós. TDAH é um distúrbio do neurodesenvolvimento, tendo como características a dificuldade de concentração, impulsividade e hiperatividade, fatores que interferem diretamente no aprendizado. Em se tratando de TDAH, tem-se observado um crescimento exponencial no número de crianças e adolescentes diagnosticados com esse transtorno de neurodesenvolvimento. Diante desta nova e crescente demanda, o sistema educacional se vê obrigado a buscar novos métodos de ensino e aprendizagem, especialmente no que diz respeito ao processo de alfabetização, que pode ser um tanto desafiador para indivíduos com TDAH. Nos propomos a estudar o assunto e, através de pesquisa bibliográfica, encontramos na gamificação uma estratégia educacional particularmente eficaz no processo de alfabetização de crianças com TDAH. Mas como se dá esse processo? Quais são os impactos do uso de atividades gamificadas durante a alfabetização de alunos com TDAH? Qual a eficácia dessa nova estratégia? Para tratar acerca dessas questões e do trabalho como um todo, passo a palavra para os meus colegas, começando com a minha colega Mariana. Em pesquisas feitas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, notaram um aumento expressivo nos casos de TDAH. De acordo com um estudo publicado em 2024 pela Revista Contemporânea, esse aumento pode ser justificado em razão da maior conscientização a respeito do TDAH, o que certamente contribuiu para o aumento do número de diagnósticos, sendo benéfico para muitas crianças que passaram a receber o tratamento adequado. Diante desse cenário, é fundamental que o sistema educacional como um todo esteja preparado para receber e atender às necessidades desses estudantes, especialmente no que diz respeito ao processo de alfabetização e letramento, o que pode ser um tanto desafiador para os alunos com TDAH. A alfabetização pode ser entendida como um processo essencial na trajetória educacional de qualquer indivíduo, sendo a base para o desenvolvimento de diversas competências cognitivas. Todavia, para os estudantes com TDAH, esse processo pode ser desafiador em razão das dificuldades inerentes ao seu transtorno, como a falta de atenção, a impulsividade e a inquietação. Portanto, é necessário buscar estratégias pedagógicas inovadoras que favoreçam a aprendizagem desses estudantes, estimulando-os a concluir suas tarefas em sala de aula. E a gamificação ela vem como um mecanismo promissor nesse universo. A gamificação é a prática de incluir elementos e dinâmicas pertencentes aos jogos a contextos que não são lúdicos, sendo amplamente reconhecida e estudada como uma estratégia que é eficaz no campo da educação, uma vez que tem o poder de aumentar o engajamento desses alunos, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, envolvente e prazeroso. A gamificação, quando aplicada com alunos com TDAH, contribui para a ampliação de atenção desses estudantes em sala de aula, melhora a autoestima com relação às atividades escolares e também na promoção da autorregulação emocional e comportamental. Então, trazer estratégias gamificadas para a sala de aula contribui para a construção de um ambiente de aprendizagem mais estimulante, motivador e adequado às necessidades desses estudantes, promovendo assim uma alfabetização mais eficaz e inclusiva. Dessa forma, a presente pesquisa ela busca evidenciar como que a gamificação é uma ferramenta relevante no processo de alfabetização dos estudantes com TDAH. Agora eu passo a palavra para a minha colega Kate. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico, caracterizado por sinais como inquietude, impulsividade, desatenção e hiperatividade.
Devido ao baixo nível de concentração destes alunos, o processo de alfabetização se torna um tanto quanto desafiador. Nós enxergamos na gamificação uma ferramenta valiosa para auxiliar no processo de alfabetização dos alunos que sofrem com TDAH. Acreditamos que o uso de atividades lúdicas e gamificadas podem tornar esse processo mais atraente, divertido, descontraído e agradável para os alunos, aumentando assim o nível de concentração. Desta forma, temos como objetivos do nosso trabalho o objetivo geral é investigar o impacto do uso de atividades gamificadas durante o processo de alfabetização de alunos com TDAH. E os objetivos específicos são verificar se o uso de atividades gamificadas melhora o nível de atenção, concentração e aproveitamento das aulas para os alunos com TDAH, analisar a eficácia do uso de atividades gamificadas durante o processo de alfabetização de alunos com TDAH e refletir sobre esse impacto do uso da gamificação no desempenho de alunos com TDAH, sobretudo em atividades relacionadas ao processo de alfabetização e letramento. Em relação à fundamentação, iniciamos essa etapa verificando o que nos diz a documentação estatal a respeito da educação. Em nossa Carta Magna, a Constituição de 1988 apresenta em seus artigos 6º e 205º a educação como um direito social de todos, sem qualquer distinção. Fica evidenciado desta forma, ainda que indiretamente, que as características da inclusão independem das particularidades dos indivíduos. Não poderia ser diferente o que estabelece a BNCC, norteador das expectativas de aprendizagem no país, desde a educação infantil até o ensino médio. Para além da premissa da inclusão, prevê um foco na equidade, reconhecendo assim as necessidades de cada estudante. O seu principal objetivo é ajudar a todos os alunos a desenvolverem o seu potencial máximo e a se prepararem para a diversidade da vida. Em consulta à BNCC, que faz referência à LDB, Lei 9.394 de 1996, que estabelece as 10 competências gerais da educação, constam valorização dos saberes, utilização das variadas linguagens, utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação, exercício da empatia, acolhimento, valorização da pluralidade sem qualquer tipo de preconceito. Temos, assim, na legislação, os princípios a serem observados na educação. Baseados nesses pressupostos legais, que sentimos a confiança e a convicção para prosseguir com o debate aqui proposto, porém, sem abrir mão de apresentar também argumentos desabonadores ao uso da gamificação no processo de aprendizagem. Passo a palavra ao meu colega Eduardo. Dando continuidade à fundamentação teórica, apresentamos o conceito de nativos digitais, que se referem à atual geração de estudantes acostumados ao uso de tecnologia e às dinâmicas dos games. Em seguida, apresentamos diversos autores que trabalham a ideia da gamificação em alunos com TDAH. E neste ponto não podemos deixar de mencionar a Tsuko Kishimoto, que é uma referência desde os anos 90 como defensora do uso de games em sala de aula. Mas, sobretudo, precisamos abordar o artigo da Beatriz Mendes, os jogos digitais como recurso de aprendizagem de alunos com TDAH, que nos trouxe diversas contribuições, apresentando ali nesse artigo melhorias no engajamento em sala de aula, na concentração e na cooperação, que são características que beneficiam demais os alunos com TDAH. Além disso, esse artigo nos permitiu fazer uma associação do nosso tema com a perspectiva pedagógica do construtivismo, através dos seus autores clássicos e conceitos igualmente clássicos por ele abordados, como o conceito de assimilação e acomodação de Jean Piaget e a zona de desenvolvimento proximal de Lev Vygotsky. Por fim, esse mesmo artigo nos possibilitou ainda testar um jogo na prática utilizado no processo de alfabetização, que é o jogo dos balões. A partir do uso desse jogo, nós pudemos verificar como o erro ele é encarado de uma maneira diferente nos games, sendo, via de regra,
um incentivo, um estímulo para a continuidade, para se tentar mais uma vez. Enquanto que em aulas tradicionais o erro tem uma característica mais inibidora, que pode prejudicar, numa aula mais tradicional, os alunos com TDAH. Eu passo agora a palavra à minha colega Fernanda. Olá, eu vou dar continuidade à parte da fundamentação teórica, trazendo aqui um contraponto à visão bastante positiva que nós encontramos nos artigos pesquisados do uso da gamificação no processo de educação. Nós estudamos como contraponto o artigo das autoras Tatiana Neto Moraes e Paula Teixeira Nakamoto, publicado em 2024, onde as autoras abordam, através de pesquisa bibliográfica, outros artigos que tratam sobre essa visão um pouco mais negativa, dos possíveis aspectos negativos que pode ter no uso da gamificação. Os principais pontos levantados por ela nessas pesquisas foram a ansiedade de desempenho, onde o aluno tem ali muita pressão por acertar, isso pode causar ansiedade, a questão da competição indesejável, então trazer um sentimento ruim, um sentimento de inferioridade para os alunos que não têm um desempenho favorável, ali um desempenho positivo, uma frustração e uma menor motivação com isso. Também tem um outro ponto que é a fuga da realidade, então os alunos ali num ambiente social muito controlável do jogo, muito diferente do real, isso pode ser um possível prejuízo. E a questão de ter que se considerar também os componentes emocionais ali dos alunos envolvidos, né? Então não pode deixar isso de fora. Deixar isso de fora pode ser um prejuízo. E o principal ponto que nos chamou bastante atenção é a questão do uso da gamificação poder criar muitas distrações. E isso é particularmente complicado quando a gente está lidando com alunos com TDAH. Então é um ponto a ser considerado, né, quando a gente propõe essa abordagem. Apesar disso, apesar desses aspectos de possíveis prejuízos, acho que ao todo a nossa pesquisa mostrou que tem muito mais benefícios do que prejuízos no uso da gamificação na alfabetização dos alunos com TDAH. E ela está muito em acordo com as novas diretrizes da BNCC, com essa questão de tornar o aluno protagonista, trazer um senso crítico, uma participação e um melhor desempenho para eles. Olá, o meu nome é Girlene, é um prazer compartilhar com vocês um pouco do nosso trabalho. Para desenvolver essa pesquisa, nós utilizamos a metodologia científica com o objetivo de entender melhor como a gamificação pode contribuir no processo de alfabetização de alunos com TDAH. A partir disso, formulamos uma pergunta central que guiou todo o nosso estudo: como o uso de jogos e atividades gamificadas pode ajudar de forma significativa na alfabetização de crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Para buscar essas respostas, adotamos a pesquisa bibliográfica, que nos permitiu estudar diversos materiais já publicados, como artigos, livros e estudos online, analisando os diferentes pontos de vista sobre o tema. Esse tipo de pesquisa é essencial para entender um problema com mais profundidade, a partir de comparação entre ideias, conceitos e experiências descritas por outros autores. Também nos baseamos na pesquisa qualitativa, que nos ajudou a explorar o tema de maneira mais detalhada e compreensiva. Esse método é muito usado quando o objetivo é conhecer melhor um fenômeno, levantar hipóteses e gerar ideias que podem ser investigadas mais a fundo futuramente. Nossa pesquisa foi exclusivamente teórica e todo o material analisado foi publicado entre os anos de 2015 e 2024. Selecionamos estudos que tratam da gamificação na educação, especialmente no contexto de alunos com TDAH, com o intuito de compreender como essas práticas podem ser aplicadas de maneiras eficientes no ambiente escolar. Com isso, esperamos contribuir para reflexões sobre metodologias mais inclusivas, criativas e eficazes na alfabetização de estudantes com necessidades específicas. Agora eu passo a palavra para minha colega Melissa. Este estudo buscou investigar como a gamificação se faz uma ferramenta eficaz para promover engajamento, maior atenção e desempenho acadêmico dos alunos com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que hoje é um desafio significativo no contexto educacional.
A revisão bibliográfica realizada mostrou o aumento do interesse e a participação dos alunos com TDAH, tornando a aprendizagem mais ativa e prazerosa, sendo capaz de prender a atenção dos alunos por períodos mais longos e de melhorar sua capacidade de concentração. Os elementos interativos e os desafios progressivos presentes nos jogos evitam a sensação de tédio e estimulam o desejo de continuar contribuindo para o desenvolvimento de habilidades específicas, como o reconhecimento de letras, fonética e leitura, bem como para a melhoria da autorregulação emocional e comportamental. É fundamental que o professor atue como mediador ativo, orientando o aluno nas interações com o jogo, para que este se torne um instrumento eficaz de aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular enfatiza a necessidade das práticas pedagógicas que promovam o protagonismo do aluno, reconhecendo-o como sujeito ativo do processo de aprendizagem e na gamificação, ao incorporar elementos de jogos que estimulam a competição, cooperação e recompensa, isso se torna possível quando aplicada de forma equilibrada e consciente. As estudiosas Tatiane Neto Moraes e Paula Teixeira Nakamoto alertam para os potenciais aspectos negativos da gamificação, como a ansiedade de desempenho e a distração excessiva. Eles podem ser particularmente prejudiciais para alunos com TDAH, que já enfrentam desafios relacionados à atenção e ao controle emocional. Portanto, a implementação da gamificação deve ser cuidadosamente planejada, com atenção às características individuais dos alunos e as atividades sejam acessíveis e inclusivas para todos, independentemente de suas necessidades específicas. Agradecemos as orientações do professor Breno, a toda a equipe da Univesp e aos incríveis futuros pedagogos que são os integrantes do nosso grupo. Muito obrigada!